Tudo bem, Otília? Bem-vinda. Oi, Cris, já mandei o convite para você. Isso. Assiste, de ontem não, foi no dia 9, o Renato. Que bom. Esperando a Cristiana aí, mandei o convite para ela. Se ela não recebeu, manda para mim de volta, Cristiana. Pronto, mandei. Oi, Charles, tudo bem? Bem-vindo. É verdade, Otília. Todo dia agora tá igual, né? A gente não sabe mais que dia que é, né? Lica, bem-vindo. Oi, Cris. Olá, Marco. Tudo bem aí? Tudo já aí contigo. Tudo bem, graças a Deus. Achando que não tinha chegado o recado aí o chamado. Chegou eu que me atrapalhei aqui um pouco ainda. Normal, né? Normal. Olha aí quanta gente legal. Otília, a Lica, a É, Célia. Opa, legal. a Lica veio nos Obrigada prestigiar aí. aí. Olá, Obrigado, Lica. Lica. Olá, quem já tá por aí. Isso. Bom, a gente tem bastante coisa para falar. Vamos começar. Já tem o público nosso aí, né? Sim. Olha lá. Obrigada, Tina. Tem que caprichar, né? Então, bom, gente, é isso aí. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aos que já estão aí nos prestigiando. Oi, Célia, tô te vendo aqui. E falar que hoje nosso papo vai ser bem específico. Todo mundo sabe que a Grande São Paulo tem muitos templos, muitas igrejas, né? E hoje nós vamos falar especificamente de um templo, o Templo Zulai, que fica na Grande São Paulo. E para isso eu convidei minha colega e amiga, a guia Cristiana Rocha, que tem aí uma certa experiência, que vai bastante, que curte bastante lá o lugar. Então, vou bater o papo de hoje é com ela. Cris, seja bem-vinda e fala um oi pro pessoal aí, dá um breve currículo seu. Olá, Marco. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos que já estão presentes aí. Para quem não me conhece, eu sou Cristiana Rocha, guia de turismo regional São Paulo, Brasil e América do Sul. Publicitária de formação, Marco, como você, né, também. Uhum. E redirecionei há 12 anos para a área de turismo e há 10 anos eu sou full-time guia de turismo. Sou a guia de turismo por paixão, por escolha, por vocação. Amo ser guia de turismo, a gente sabe que não enriquece monetariamente como guia de turismo, mas tem um outro lado muito bacana, conhecer pessoas, conhecer novas paisagens, estar sempre em contato com outras culturas. Isso é bem desafiante. Certamente. E você vai bastante lá pro templo, né? Fala um pouquinho do templo, né? Ele fica pertinho de São Paulo, onde ele fica. Sim, o Templo Zulai, Marco, ele é o primeiro templo do monastério Fogo Anshan na América Latina. O monastério Fogo Anshan originalmente é de Taiwan, e a Uhum. figura principal é o mestre Sing Yun, que é um senhorzinho de mais de 90 anos. Eu ouço que ele tem 90 anos faz tempo, então já vou dizer que ele com certeza já tem mais de 90 anos e que vive lá na Certo. sede em Taiwan. E de Hum. fato ele fica bem pertinho aqui na região na cidade, né, de Cotia, São Paulo, a Uhum. 50 minutos, no máximo uma hora de carro ou de transporte de turismo, né? Então é bem pertinho, o turismo de proximidade que vai bombar aí no pós-pandemia é um passeio gostoso, um bate-volta tranquilo.
de programar e um dia lá é pouco, às vezes, para você explorar tudo, é bem gostoso, bem agradável nesse sentido. Então, o acesso é pela rodovia Raposo Tavares. Ah, bacana. Então, em uma horinha e pouco, a gente está lá, né? Você Isso, sabe que eu às já vezes fiz. até menos, né? Do que uma Uhum. hora. Eu já fiz o templo, não com turistas, mas passeando. É, fiz de manhã o templo, fui bem cedinho. Fiz o templo de manhã, andei bastante por lá a manhã toda e depois ainda fiz outra coisa à tarde. E se a pessoa achar que é muito tempo, por acaso, não quiser se aprofundar, né, no templo, dá para fazer isso também, né? Dá para ter alguns lugares próximos ali que dá para fazer uma emenda aí e aproveitar o Sim, dia em dois passeios. sim, sim. Dá sim, e tem roteiros que compõem dois templos, né? Às vezes você faz Zulai de Uhum, manhã, o Zulai à tarde, e um segundo templo, porque a Grande São Paulo tem Itapecerica da Serra, tem Ribeirão sim. Pires, outras opções, e aí dá para conciliar sim. Mas tanto nessa programação dupla como uma programação de dia inteiro, dá para apreciar o Templo Zulai. Tem coisas interessantes nos dois contextos. Uhum, E ele é considerado o quinto maior, deixa eu só confirmar a numérica mesmo, mas ele é o quinto maior, não, na verdade, o maior templo, né, budista na América Latina. E eu digo uhum. que ele é enorme, que um dia é pouco, porque ele tem 150 mil metros de área, em termos de espaço, né? Mas 10 mil metros de área construída, e já é grande para Chuchu. É um templo bem expressivo e é um dos maiores Sim. da América Latina. Ah, que bacana. Uma curiosidade, ainda falando dele, é que a pedra fundamental desse templo que a gente conhece ao vivo em loco quando vai até lá, foi lançada em 2000. O monastério Foguanshan chega no Brasil a partir de 1992, então lá se vão quase 30 anos de presença no solo brasileiro, né? Uhum. E quando você chega ali no Templo Zulai, você percebe essa dimensão em termos de espaço. E efetivamente, voltando aí na pedra fundamental, desde 2000 e foi terminada essa construção em 2003. Marco, uma pegadinha, uma pergunta aí para quem está por aí. Quem souber quiser participar, se o Marco souber, deixa aí. Se ninguém souber, você fala, Marco. Se você não souber também, você me conta. Qual que é o link, Marco, de Tang com o Templo Zulai? Não faço nem ideia. Nenhum palpite? Alguém? Vamos ver se alguém sabe aí qual que é o link, qual que é a relação entre Templo Zulai e Tang. Isso, eu costumo fazer essa brincadeira. Bom, essa eu não sei. Bom, se ninguém se manifestou por enquanto, vamos para a resposta. O Templo Zulai ele é inspirado na dinastia Tang, não tem nada a ver com suco, gente. Tang, ok, suco é suco. Ah! Dinastia Tang, né, que é do período medieval na China antiga, e era a época de ouro. Então, o palácio, né, as inspirações foram os palácios dessa dinastia. Toda a riqueza, tem bastante ostentação nesse sentido de poder, né? Uhum. E toda a mão de obra, aliás, teve participação de brasileiros, mas 90% da mão de obra importada, japoneses, chineses, taiwaneses, e os materiais também, 99,9% do material vindo de fora, do Oriente. Ah, que legal. Uma coisa que eu acho interessante, à primeira vista, assim, a grande maioria das pessoas acha que é japonês, né? Por causa da cor, da arquitetura, mas na verdade é um templo chinês, Sim, é né? o budismo chinês, que foi um E dos você últimos sabe, que chegou no Brasil, inclusive. né? E vocês, depois dele, acho que só o ali de Ribeirão Pires, né? A Torre de Então, Miroco, que não chega a ser um então templo também, né? a Torre de Miroco, por incrível que pareça, ainda eu ia conhecer num trabalho esse ano, vai ficar pelo jeito pro ano que vem. Mas ele é chinês também, Marco? Dele eu não tenho Sim, muita eu informação. acho Ele que é é chinês assim, também. não sei. Ele é o mais É, recente em termos de chegada aqui no Brasil, de né? chegada, eu Mas em também termos ainda não. Mas Pode em falar. termos do budismo chinês, ele chegou por último no Brasil a partir da década de 90, o budismo no geral, né? Não do templo especificamente, com o monastério a partir da década de 90, lá em 1992. Então eu acho que o Miroco deve ser japonês.
É bem É provável que uma seja um japonês. restaurante. E você sabe o significado da palavra, do termo, do nome, do Zulai? Sim, a pergunta que vale US$ 1 milhão. Todo mundo quer saber. Zulai. Bom, É, faz parte do monastério Foguanshan. Primeiro eu vou dar a dica aqui do que é o Foguanshan, que é a montanha da luz de Buda em chinês. Agora, hum, o Zulai está diretamente ligado ao budismo. Então, ele vem de uma palavra em sânscrito que chama Tathagata, e não é hum. porque eu sou gateira que eu trouxe essa palavra. E aí, em mandarim, ele virou Zulai, que tem a ver com assim foi e assim retornou, que é exatamente o Buda. Ele foi, saiu dos muros do castelo, ele era de família rica, né? A casta Sim, mais alta, Brahmani, era para ser um príncipe, tanto que ele é conhecido como os mais de 10 nomes que são atribuídos, que depois nas curiosidades você me lembra, eu vou falar alguns dos nomes atribuídos a Buda. uhum, Ele sai dessas muralhas do castelo como príncipe Siddhartha, toma contato com a realidade, com os sofrimentos da humanidade. Isso já é o cerne do budismo. E aí ele retorna depois de um longo caminho de excessos sem excessos, até que ele chega ao caminho do meio, nem tanto ao uhum. mar, nem tanto à terra, nem 8 nem 80, né? O famoso caminho do meio. O Estamos tanto equilíbrio. precisando, isso que tanto estamos precisando no mundo moderno, né? Sim, E aí demais. ele retorna, como Buda, iluminado. Uhum. Então é justamente isso, Zulá em mandarim, a partir da palavra Tathagata em sânscrito, quer dizer assim foi e assim retornou, a ida e a volta durante essa jornada de um caminho para a iluminação. É Ah, isso. legal. Aproveitando, então, não vamos deixar para o final que a gente esquece. Fala alguns Ah, nomes dele aí, do sim, Buda, né? vou Dele, ó, falar. a intimidade. Alguns É, nomes do Buda. não, e tem uma curiosidade, eu ia fazer uma outra brincadeira, porque eu sempre me lembro do Daniel Azulay, quando eu penso em Templo Zulay, a hora Azulay. que eu vou falar é que recentemente se foi desse plano, né? Sim, A sim. gente tem, pelo menos 10, eu não trouxe os 10, mas eu trouxe alguns dos Sim, mas. principais. Então, Aham. Buda, você tem Buda, Buda sozinho, Buda Tathagata, o próprio Tathagata é uma atribuição, você tem o Buda Shakyamuni, que a gente ouve bastante quando vai fazer uma visita monitorada lá no templo, tem o Buda Uhum. Amitabha, Buda Gautama, Siddhartha Gautama, Príncipe Siddhartha Siddhartha. Gautama eu São conheço. todas É. isso, todas as atribuições. Ah, eu trouxe aqui para vocês o meu príncipe Siddhartha, que eu Ah, trouxe tá de lá, né? meditando? Isso, é Ele um tá gatinho meditando? meditando, tá? Olha que bonitinho. Aí eu Que dei o nome de legal. Siddhartha. Não vende no templo, mas vende numa loja que tá logo pertinho ali, saindo na lateral do templo. E eu falei, Hum, tem tudo a ver, né? Tá muito aqui o meu legal. príncipe Siddhartha. Muito bom. Muito prazer, Siddhartha. Então, bom, então só retomando aí, então Buda, a palavra Buda significa o iluminado. Isso. O Buda é o príncipe Siddhartha. Sim. E legal. Também Dharma, E viu, Marco? Dharma também é atribuído ao Buda. também o Dharma. Dharma com letra maiúscula é o Buda. Hum. Dharma com letra minúscula são os ensinamentos do Buda, escrito Ah, tá. forte, por exemplo. Então, quando ele falou, é o Dharma em letra maiúscula. Quando ele foi escrito num bambu, numa pedra, foi colocado num suporte, isso a gente consegue ver ao vivo em cores no museu budista que tem lá no Templo Zulai. Aí já é Dharma com letra minúscula. Sutilezas do Sim, budismo do Templo sim. Zulai. Muito legal, muito interessante isso daí, não sabia não. A gente já falou então, não sei se né, nesse monte de nomes que você falou Informações. aí, desse monte de informações, você falou da linha de budismo, porque tem várias linhas, né? Não, não, ainda não. Até antes de a gente chegar na linha de budismo, tem uma curiosidade aqui, porque ontem eu estava batendo um papo também e falando de São Hum, Paulo como experimentação, né? E aí, uhum, trazendo um pouco da narrativa de ontem, eu diria que o Templo Zulá, ele é realmente um roteiro multissensorial e bem matemático. Em termos de hum. budismo, tem números e mais números. Tem 4 nobres verdades, tem as 3 joias do budismo, tem 8 preceitos aqui, tudo são números, então é um roteiro bem matemático. E, efetivamente, você tem aí os 5 sentidos. Aí eu destaquei aqui que, na visão, tanto do ponto de vista de que é tudo muito bonito, e também bonito de ser visto e de se observar, então a visão para além só da beleza,
Uhum. No campo da audição venta bastante, porque o Templo Zulai, como os templos católicos, está num ponto bem alto relativamente em relação ao nível da rua, né? Então Uhum. sempre tem uma brisa, de repente um ventinho, tem bambuzal, então você tem essas sonoridades o tempo todo presentes. O vento, Ah, quando você vai para o lado do bambuzal, o vento no bambuzal, e os sinos, né? Tem muitos sinos dos ventos por todo o tempo. Então aquele som de tilintar também é uma coisa que é uma uma experiência delícia. sensorial. Adoro, é uma É, delícia. é relaxante, né? É Isso vai relaxante. você já vai te trazendo para o clima, né? Para boa sintonia. Eu sinto muitas boas sintonias. Aliás, só boas sintonias quando vou ao Templo Zulai. Ah, Já fui de bacana. tudo Ó, quanto é jeito, em dia de sol, em dia de chuva, com frio, sem frio, com muita gente, com pouca gente, assim, em pouca termos de gente. em dia de festa, fora de festa. Então é Aham, realmente legal. tem E aí é da onde? Opa! Para entrar no templo tem restrição? A Ana está perguntando. Tem regras de conduta em termos de vestimenta e de comportamental. Então tem que tomar cuidado. O que eu observo, quando tem um grande evento, como o Ano Novo Chinês ou Festa Junina, eles não barram porque não há como controlar. Mas de maneira geral, essas regras existem, ficam disponíveis no site, é não usar roupas curtas, não entrar com roupas decotadas, em termos comportamentais, não levar bebidas nem comidas para dentro do templo, não pode, infelizmente, tem áreas verdes maravilhosas, mas não é permitido fazer piquenique no templo do lado, Piqueniques. né? Infelizmente. É, lá Porque embaixo tem um jardim, inspira né? Que isso, pega a tem a lateral até o ponte, tem o fundo maravilhoso. jardim, Com exatamente. lago, tudo. Não é permitido. Uhum, Tem, a gente vê alguém ali com uma sacolinha assim, assado, mas vamos às regras oficiais. Então, assim, uhum. decote, roupa curta, chinelo não, e comportamental. Não ficar muito no beijo, no abraço, que agora depois, no pós-pandemia, vai ser a regra, né? É a Então não regra vai ser mesmo, um né? grande, não vai ser um grande problema. Só para concluir a linha dos 6 sentidos, Marco, a gente parou na audição, daí você tem o paladar, porque eles têm um restaurante vegetariano, que geralmente é É, menos eu vou temperado chegar do lá, que a vou gente está chegar lá. acostumado. Eu vou entrar depois, quando chegar no restaurante, em mais detalhes, mas assim, só para Ah, aguçar que tem essa equação de um paladar diferenciado. O olfato, incenso, que é uma coisa que está presente também. Tem um incensário fantástico em frente ao salão principal, né, a sala de cerimônias. E a gente o templo nos dá cortesmente um primeiro incenso para a gente acender, nos ensina como fazer e colocar em vibrações e boas intenções para a gente mesmo e para as pessoas que são importantes para a gente. Então, o incenso, e esse incenso em especial é muito, muito agradável, bem suave, é bem marcante. Na loja tem. O tato, no tato, no primeiro momento, me veio à cabeça a lojinha. Mas depois eu lembrei que quando a gente faz meditação, a gente também tem que se sentir, né? Literalmente, sim. e posicionar pernas e braços e trabalhar a respiração. Então, o tato fica em destaque quando a gente faz meditação. Quando a gente vai colocar as vibrações com incenso aceso, antes de colocar no incensário. E aí sim, também, na hora do almoçar e na hora da lojinha, né? Que todo mundo também Uhum. gosta dessa parte das compras. E, Ah, sim. por fim, a intuição, que o sexto sentido também é inerente ao que você acredite, ou a crença que você tenha, você chega e você é levado para esse sexto sentido, pela dimensão, pela área verde, né? Por todos esses elementos sensoriais que já vão nos colocando num clima, num caminho. Então, realmente, Uhum. você sente essa presença da natureza ao nosso redor, do universo e da nossa fragilidade e insignificância como um dos elementos dentro de todo esse ambiente inteiro, e não deveria ser meio ambiente, deveria ser a gente entender como ambiente inteiro, né? Uhum. E que tem, então, a presença dessa força invisível do universo, independente de crença prévia. Aí O sim, lugar, você realmente, isso que você está falando aí, a gente sente perfeitamente. Cada vez que a gente chega lá no templo, né, a gente sente tem, essa integração. Depois de alguns minutos que você está lá, aí com cheiros, com sons, né, tudo isso vai criando uma atmosfera e você se sente mesmo aí em comunhão. Realmente é uma observação bem legal. Eu que falei que eu tem ia uma falar de. intenção, Sim, que tem uma eu, intenção de você realmente desapegar e entrar nesse clima. já é pensado nisso, né? Já é intencional. É bacana. Falei que ia falar depois do restaurante, porque antes eu queria falar, você até já comentou aí, de comemorações. Tem muitas comemorações lá, né? As Sim, sim. festas.
Para falar das comemorações, eu vou puxar primeiro que você tinha me perguntado da linha de budismo, porque tem a ver com a linha de budismo que eles praticam e as comemorações que eles trazem para dentro do templo em parceria com outros templos. Hum, Contextualizando bem rapidamente, resumindo, o budismo ele surge na Índia no século 6 a.C., por volta aí do século 6 a.C., e depois ele se espalha pelo mundo, primeiro pelo Oriente, depois para o resto do mundo. E ele abrange diversas tradições, crenças e práticas baseadas nos ensinamentos do Dharma, no caso, o Buda. uhum, Siddhartha Gautama aí, que a gente já falou sobre ele. Em termos de linhas de budismo, a gente tem três grandes linhas. Aí, como meu mandarim tá meio assim, eu já falei em voz alta, mas vamos lá. Se tiver algum chinês entendido, me corrija aí. Mas são três grandes tradições. Duas coisas que a gente tem que pensar em termos de budismo são as tradições e dentro das tradições as escolas inseridas nas tradições, para a gente chegar no budismo do Templo Zulai e nas comemorações. Então você tem Theravada ou Hinayana, é uma das tradições budistas. Você tem a Mahayana e também tem a Vajrayana ou Tantrayana. São três tradições principais, todas elas com esse finalzinho Yana, Y-A-N, A-N-A, que tem o significado de caminho. Então eu vou focar hum, nas duas principais, que é a do Templo Zulai, que é a tradição Mahayana, que significa caminho para todos, caminho para muitos, porque o budismo acredita e prega que qualquer pessoa pode estudar, se dedicar, observar, meditar, a trilhar esse caminho da iluminação. E onde o uhum, objetivo não necessariamente é chegar no estágio maior de iluminação, e sim a velha história do caminho, né? O caminho se faz, né? O caminho é que é importante, o que sim, aprende no caminho, menos do que cheguei né, a iluminação, o que quer que isso signifique para cada um, que também não é um conceito fechado. E aí você tem, por exemplo, o Hinayana, ele é curioso porque ele vai falar do caminho do Arhat. E aí eu vou ter dois elementos interessantes. Então, o Mahayana é a tradição do Templo Zulai, e inserido no Mahayana você tem escolas diversas. Então, você tem as mais conhecidas, escola Zen, escola Terra Pura, o Kadampa, que inclusive tem um templo, né, com esse tem o nome, templo, é. e o budismo tibetano. São algumas das principais escolas budistas distribuídas dentro dessas tradições. Todas elas vão falar dos ensinamentos do Dharma de formas diferentes, com enfoques diferentes, mas os ensinamentos de base são os mesmos. E Uhum, aí a Mahayana e a Hinayana, que é a Theravada, né, é legal porque a Mahayana ela é Bodhisattvayana, tá cada vez mais hum, difícil, né? tá, tô Mas vendo, tô e a vendo. Hinayana fala dos Arhats. E esses dois personagens, quando a gente vai em loco, não passam despercebidos a ninguém. Os Bodhisattvas e os Arhats, todo mundo quer fotografar com eles. Você tem ideia de quem eles são? Em Ali na termos de entrada? imagem? Ali na Exatamente, entrada? Uhum, exatamente. E veja bem que são feições bem diferentes, um tipo uhum, e outro, e significados também. Então, bem resumidamente, para a gente ir para as comemorações, antes de chegar no budismo praticado pelo Templo Zulai, né, e depois as comemorações, porque o tempo urge aqui, né? Então, eu me uhum, empolgo. Estou com um relógio sim. bem grande aqui, mas eu nem olho para ele, então vou deixar aí Não, eu tô na de sua olho aqui. aba. Eu tô de olho, pode deixar. Então, os bodhisattvas são seres em iluminação. Vamos dizer assim que nós somos seres a caminho da iluminação. Nós seríamos enquadrados como bodhisattvas. Eu e você, Uhum, se fôssemos budistas ou estudiosos, ou mesmo não sendo, estamos num nível de caminhar ainda para um caminho de evolução, de chegar numa luz. E certo. eles têm uma aparência de crianças, né? Parecem crianças carequinhas. Então, e geralmente tem o rosto sereno, porque isso é dos carecas que elas gostam mais, já diz o ditado, né? E Ah, aí sei. eles têm os rostos serenos, parece que eles estão sempre assim meio sorrindo, extasiados, porque eles já estão num caminho entre a iluminação do Buda e os seres humanos que ainda não chegaram nesse caminho da iluminação, Uhum, ou brilhando nesse caminho. E já os arhats, você tem o jardim então dos bodhisattvas e você tem o jardim dos arhats. Os arhats é bem diferente a fisionomia, são homens adultos, mais velhos, são 18 esculturas que representam os 18 discípulos do Buda, homens do povo, certo. da área rural, que se identificaram com esse caminho que ele percorreu e passaram a ser seus primeiros seguidores. Olha aí, não tinha Instagram, Hum, mas já tinha seguidor. já,
Já tinha E aí, seguidores, ó. isso. E aí não cabe nessa live nem a proposta, eu vou deixar vocês com a curiosidade. Lá a gente vê em loco que eles têm a associação com alguns animais, cada um deles está vinculado a algum animal, alguma posição. Daria para Uhum. falar só de cada um tem o seu significado e a representatividade. E aí, voltando então, tradição mahayana, escola terra pura do budismo humanista é o que se pratica no Templo Zulai. Budismo humanista, a primeira vez que eu ouvi, eu falei interessante, eu nunca tinha ouvido esse termo em termos de budismo, né? Não que eu seja super entendida, eu sou pela força do trabalho de estudar sobre budismo no Templo Zulai, acabo, mas nunca tinha ouvido a primeira vez que eu fui, já faz tempo, viu? De lá para cá já Uhum. fui muitas, e sempre gosto e é sempre novo para mim. Sempre Uhum. descubro alguma coisa nova, né? Um contexto novo. Então, ele tem o quê? A tradição Mahayana, ela tem a ver com prática e motivação espiritual. Então, é isso, o foco é esse. E a escola Terra Pura, uma das escolas, junta com o budismo humanista, que aqui no caso do Templo Zulai especificamente, é uma coisa dele essa nomenclatura, tem uma Uhum. revista com o nome, onde eles vão explicar que o objetivo é compartilhar os ensinamentos do Dharma, mas integrado à cultura local, na língua portuguesa, eles fazem traduções e de forma que a população local também se aproprie disso, não seja uma coisa fechada. Tanto é que ele Certo. faz link não só com a cultura brasileira, já vou chegar nas comemorações, como com eventos com outros templos também. Integração, compartilhar os ensinamentos do Buda e praticar. Sim, são as coisas essenciais. Então, dentro dessa causa do budismo humanista, você tem efetivamente festa junina, que esse ano não vai rolar, Não né? vai. É, Não é uma coisa originalmente da cultura chinesa. certo. Já é uma adaptação à realidade local do Brasil. E aí é bem interessante. Eu nunca fui na festa junina, mas eu achei interessante, né, trazer esses elementos. E aí, então, festa junina esse ano só na base do virtual. Cada um faz a paçoquinha, o milho, o aroma comenta, mas não vai dar para passar pelo É, celular, nem pelo bate-papo. Mas vivam também, né? De outra forma, vai ter festa junina em casa, aí estamos no mês dos certo. três santos. Assim como E está aí a tendo, gente. assim como tá tendo as comemorações de Corpus Christi hoje, virtualmente, né? Então, Marco, eu vi um meme hoje que eu achei engraçado, que era essa história dos feriados, para passar bem rapidinho de. Eu não sei se já foi esse feriado, ou se é feriado, ou se não vai ser feriado. Era uma brincadeira, um trava-línguas, É, vamos ir nessa linha assim, né? Ou não vai é, ter porque já foi, então o pessoal brasileiro não perde a oportunidade de fazer piada não com as perde, não situações. perde, E eu não acho perde. que em muitos aspectos, às vezes, isso é bem positivo. E aí a Ah, gente sim. tem as comemorações. Dentro dessa linha do Sim. humanista, a gente tem as comemorações de link nacional. Então, as mais conhecidas, a festa junina é uma delas, mas a mais conhecida no Templo Zulai e na colônia oriental para a gente é o Ano Novo Chinês. Eu Uhum. tive gratamente a oportunidade de mais uma vez estar lá esse ano, e é um evento, né? Imagina a Aparecida no dia 12 de outubro, em termos de quantidade de gente. E eu até fico curiosa para ver como será isso em 2021. Geralmente acontece em fevereiro, depois do nosso ano novo, porque o calendário Certo. chinês segue um outro calendário. Mas a É. festa de Ano Novo, nos moldes que a gente conhece, também de novo tem a ver com o budismo humanista que eles praticam dentro da escola Terra Pura, dentro da Hum. tradição Mahayana. Que mais, Sim. Marcos? Não, eu pensei que você fosse falar mais alguma coisa. Então, a festa junina e a Festa festa, junina e o Ano Novo é, Chinês. o Ano O Novo Ano Novo Chinês, que Chinês são as mais importantes, né? é um evento, é muita gente. Então, se você Uhum. quer meditar e entrar na linha do budismo, não vá na festa do Ano Novo, porque é uma outra Ah, experiência tá. de tempos online. Eu Certo. gosto nos dois contextos. Eu já tive a oportunidade de ir com ele vazio, com um grupo pequeno, e a gente tinha meditação, era uma turma de yoga, então eles tinham uma meditação agendada e realmente foi uma coisa de ver um outro templo Zulai. E já fui várias e várias vezes, sempre no Ano Novo. E o Ano Novo é muita gente, então aquelas regras de conduta caem por terra, não dá É, para aí é falar. complicado, né? É complicado. Mas é um evento, vem pessoal da colônia chinesa em peso, Uhum. fala-se no mandarim, você ouve algumas pessoas, né, e tem a tradução simultânea, justamente sempre integrando com o local onde eles estão inseridos, língua portuguesa. Uhum. O ponto alto da festa é a dança do leão e a dança do dragão, Uhum. né? Então, assim, nesse aspecto é uma coisa
que eu recomendo. Mesmo tendo essa muvuca, é uma grande muvuca, mas é uma experiência. Pelo menos uma vez na vida, mesmo que você não seja muito de muvuca, Marco, vá para ter essa experiência. E Imagina que eu depois, não sou de Muvuca. né? E depois, né? Nem eu. E depois vá também num contexto normal, sem nada acontecendo. Fora isso, Uhum, tem, quando a gente chegar de falar dos cursos, tem cerimônias diversas. O que eu achei muito bacana é que esses dias eu sigo eles no Instagram, né? E eles estavam transmitindo ao vivo uma cerimônia falada e cantada e entoada em mandarim, transmitida direto uhum, da sala de cerimônias uhum. em tempo real, ou seja, ao vivo, com legendas em mandarim e tradução em português também. Eu achei É, eu fantástico. vi. A legenda Foi em bacana. mandarim e português e você ouvia, então eu achei sensacional. Então depois, fechando, vão lá no site, no canal de YouTube, porque eles estão tendo esse tipo de transmissão online ao vivo das cerimônias das monjas, o que é diferente, porque nem quando a gente vai lá, a gente às vezes pega uma cerimônia acontecendo, né? E as Uhum. monjas também na festa do Ano Novo, sim, porque tem a cerimônia dos mil Budas, é uma das coisas que acontece na programação. Mas no geral, num dia normal, você, se der sorte, você pega um desses momentos. Então é uma oportunidade única de ver ao vivo em tempo real, uma coisa que é mais restrita delas, né? Uhum. E aí você também tem preces em áudios. Está muito interessante o que eles disponibilizaram para suprir, porque desde o dia 13 de março, assim como nós desde o dia 17, eles estão fechados sem prazo para voltar. Não tem Sim. condições. Então, o site e o YouTube estão recheados de coisas muito interessantes sobre a doutrina, sobre o templo, orações, É bem palavras, bacana. muito O site é muito bacana também. É, sim, dá para a gente ter uma informação bem legal, né? sim, O ideal é você visitar o site, entender um pouquinho daquilo, se sim. familiarizar com palavras e tal, e depois de fazer o passeio, né? Você aproveita o lugar de um jeito melhor e diferente, otimiza, né, sua visita. Exatamente. Só um minutinho, Cris. Pessoal que está aí entrando agora, obrigado aí pela audiência. Hoje eu estou falando com a guia de turismo, Cristiana Rocha, que é uma expert em Templo Zulai. Templo Zulai que fica aqui na Grande São Paulo, fica na, na cidade, desculpa, na cidade de Cotia. Então a gente está falando um pouquinho do que a gente pode encontrar lá. E falamos agora, acabamos de falar do site, do YouTube deles, que tem muita coisa interessante e que é bacana se familiarizar, né, com as palavras, com as coisas de lá, com a cultura, e depois de fazer uma visita presencial. Assim que Sim, terminar tudo isso, fazer uma visita presencial. presencial, exatamente isso que eu falei. Isso aí. Fazer uma visita presencial e de preferência chama a Cristiana para guiar seu Opa. grupo lá, porque é bem bacana. Vale muito a pena, é um passeio muito legal. Bom, voltando então, já dando as coordenadas, a Leda falando, é muito bonito, Leda, realmente a construção, os jardins, é espetacular. Então, voltando aí para o nosso bate-papo, a gente faltou falar de cursos, né? Sim. Que eles têm Antes vários cursos lá. antes de ir para os cursos, eu esqueci de falar da Kuan-Yin. Na linha dos Arhats e dos Bodhisattvas, a Kuan-Yin é uma das únicas figuras femininas no budismo, então é Sim. diferente, é interessante destacar. Originalmente, eu não vou saber pronunciar o nome, mas ele é um Arhat, um Bodhisattva masculino, e que em dado momento ele também é representado como uma mulher. E é a única figura feminina que você vai encontrar no budismo, a Kuan Yin, e vai encontrar mil grafias diferentes em japonês, coreano, chinês, mas a sonoridade é sempre essa. Inclusive, há templos com esse nome na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo, né? É isso que Eu eu ia não conheço falar. nenhum deles em especial, mas na Liberdade um dos templos é o Kuan Yin, que aliás, É, lá em 1992, quando veio o seu Ising Yung para o Brasil, ele veio inaugurar esse que tem na Liberdade ali, que chama Kuan Yin. E a partir disso é que ele teve o é link para trazer verdade. para cá. É E verdade. Eu ia aí, comentar isso que tem esse templo com o nome dela aqui. e a curiosidade em relação a Kuan é que em japonês a marca Canon de fotografia, máquinas fotográficas, é uma inspiração na Kuan.
Em Ah, japonês é? é Canon, porque o idealizador da marca era discípulo da Kuan Yin, olha que do budismo, e Ah, tinha essa apreciação pela Kuan Yin. E aí em japonês a sonoridade e a grafia é diferente, mas é Canon, mas é foi inspirado na Kuan Yin. inspirado, né? Muito legal, Muito né? bom, E é muito, uma muito. das curiosidades aí. Agora, dos cursos, né? Lembrando que o budismo humanista ele se calca em quatro pilares, que é a cultura, o trabalho social. Você tem também, então, eles têm um trabalho de filhos de Buda, tem Bli, algumas siglas aí que tem a ver com a juventude local, né? Então, tirar de qualquer contexto ruim e trazer para um contexto bacana. Então, tem esse trabalho de cultura, de educação, e me fugiram agora os outros dois, daqui a pouquinho eu já vou lembrar. Propagação dos ensinamentos do budismo, né? E a prática religiosa. Então, os quatro pilares do budismo humanista praticado no Templo Zulai são esses: cultura, educação, religião e a prática religiosa e o trabalho social. O trabalho social, a partir de então, quando a gente tem o Ano Novo Chinês, a gente tem apresentações dessa turminha jovem do templo Uhum. do Blia, dos filhos de Buda, e aí você vê esse link social. Que mais? Dos cursos, a gente tem o principal mote dos cursos é a difusão e a integração. Então, a difusão dos ensinamentos de Buda com a integração da comunidade local, então, traduções para o português, troca com outros templos locais também. E efetivamente você tem retiros de meditação, tem retiro de um dia, tem retiro de mais dias, tem retiro que é temporário para nós mortais, tem retiro que é para quem já está se preparando para entrar na sanga, né? Que eu já vou falar dessa palavrinha. Então aí você começa, por exemplo, que para mim seria já bastante desafiador, um retiro de silêncio, que é o dia inteiro em silêncio, participar das atividades lá com as monjas, desde as cerimônias que elas têm e participar da rotina, né, de uma maneira geral, meditar, óbvio, e tudo isso em silêncio. Até você veste uma plaquinha, alguma coisa nessa linha do tipo, não fale comigo porque eu estou em retiro de silêncio. E quando foi? Não, Teve não um é para cara. guia de turismo isso, né? Não, não. Ou Eu você, tive uma ou você ocasião. envereda por esse caminho ou você é guia. Não, não dá certo. Não é um caminho para nos levar à iluminação, vai nos levar à Não. loucura. Com certeza. Eu lembro que uma vez eu fiquei uma semana às vésperas de um trabalho, na segunda-feira eu amanheci afônica. E nem que eu quisesse, não dava para falar, porque forçava, doía e não saía. Então eu falei, Uhum. meu Deus do céu, imagina, eu fiquei uma semana afônica desesperada, porque eu falei, meu Deus, eu vou ter que abrir mão do trabalho, né? E tomando mel e tomando bebida quente, fazendo todas as coisas que a gente não faz o ano inteiro para voz, eu fiz naquela semana Aham. todas as simpatias, peguei dica de todo mundo. Ó, boa tarde, a Jan tá falando aí pra gente, a Jamile. Ô, Jamile, boa Quando eu lembro tarde. de ver, viu, gente, não é nada pessoal, mas eu ainda não consigo fazer as duas coisas o tempo todo ao mesmo tempo. Ver quem tá entrando, comentando e prestar atenção em quem tá conversando comigo, que eu foco mais nisso, né? Então, a gente falou de retiros, você tem biblioteca, você tem o Museu Budista, que também é uma forma de difundir, né, a questão Uhum. do budismo. Que mais? Você tem cursos, então, diversos, tem grupos de estudo. Então, nessa linha, você tem a participação nas cerimônias, é uma forma também de integrar esse combo, né? Uhum. Então, é nessa linha que você tem dos cursos em especial, baseado nos quatro pilares que eu comentei. Então, uma sugestão pode ser se inscrever em um curso, digamos no período da tarde, aí vai de manhã, conhece todo o templo, faz uma meditação tal, e almoça por lá. Agora chegou a hora da gente falar do restaurante, que é uma delícia. Eu já almocei lá, achei muito gostoso, muito, muito, muito. Eu acho bem bacana a proposta do restaurante em alguns aspectos, né? Ele é um restaurante vegetariano, né? Vegetariano. Uma das premissas é o vegetarianismo, em alguns casos até o veganismo, que não tem nada, nenhum link com origem animal, mas ali é vegetarianismo mesmo. Então, legumes, verduras, carne de soja, queijo tofu que é feito com base de soja. E é Uhum. divertido porque as carnes têm uma aparência, você vê um paio de soja e você sente até o gosto de paio e ele é de soja. E ele E ele é parece de um paio de soja. verdade. É. Exatamente. E as primeiras vezes eu não sou vegetariana, mas também não sou tão vidrada em carne. Mas as primeiras vezes eu cheguei tinha almôndega de soja
E eu Hum, bati o olho e falei, mas almôndega de carne aqui? Não, ela tem a cara da almôndega de ela tem carne, a mas cara da só almôndega. É, linda, bem, exatamente. bem temperada, é virar a chavinha para o seu paladar, que a gente usa muito tempero e que altera a percepção dos sabores, né? Sim, E sim. essa questão do sensorial pela gastronomia é bem interessante. E outras coisas que eu acho bacanas é o não desperdício. Então, se você precisar repetir mais vezes, ok. Não queira pegar tudo de uma vez para não desperdiçar no prato, que a Uhum, comida, alimento é sagrado, né? Nesse uhum. momento tem gente que está passando fome ou está com dificuldades nessa linha, então comida é assunto sério. Isso está espalhado pelo salão do restaurante em português e em mandarim, essa Hum, mensagem. Então tem um caráter educativo pelo turismo de dizer, ó, não desperdice a comida. E aí você, depois que você termina, você tem uns recipientes para colocar os pratos, os talheres, para ajudar o trabalho de quem vai lavar essa louça. Eu achei sensacional. E você muito pode legal. comprar bebida ou suco, mas o que eles oferecem de cortesia é chá, que também é sem açúcar Sim, eu e tomei quente, chá. que tem o caráter Aham. digestivo, né, na cultura oriental. Isso Digestivo. é bem fremente, bem perceptível. E aí é um valor fixo e você come à vontade. Do Exatamente. restaurante, queria que eu falasse mais alguma coisa em especial, Não, Marco? eu só vou dar um alô aqui para Ania Sayag, uma cliente minha, uma amigona, muito bacana, que prestigia a gente aqui no City Tour e está E a prestigiando Isa, aqui. ó. E a Isa É, também, que é vegetariana, adoro ela tá falando, porque ela chega nos lugares e é, não tem nunca opção vegetariana. Lá é tudo vegetariano, Isa. a Célia também falou que é uma delícia o restaurante lá. Ela já conhece o templo, mas ela veio prestigiar a nossa live, ela já conhece. Mas Legal. olha, realmente é muito gostoso. Eu tive uma surpresa, foi a primeira vez que eu fui até preocupado, sabendo que eu ia ter que comer no restaurante vegetariano, né? Mas é como você falou, você Bem pega temperada. você pega o filé à parmegiana de soja e Sim. você sente, né? Bife de soja com queijo tofu e você acaba sentindo, né? O sabor, né? É muito Outros legal. sabores, né? Outros sabores. Exatamente. Olha, o Wilton também tá aí, o Wilton Carneiro lá do Nordeste, meu A Leda tá amigão. aí também, olha A lá. Leda tá aí, a Ana, quanta gente nos Ana, é prestigiando, que bacana. verdade. Isa, a Ana, deixa eu ver, Jamile, já falamos, a Leda. Legal, gente. Bacana vocês estarem por aqui com a gente. Obrigadão mesmo. Bom, e aí a gente agora falou sobre o restaurante, né? Das opções que tem lá. E agora eu queria que você falasse um pouco, Cris, o assunto que está assim. Como você diz, né, a pergunta de US$ 1 milhão. Como vai ser nosso retorno? Você viu que hoje o governador anunciou uma vacina em parceria do Butantan com a China. Já vai agora em junho, já vai começar os testes em humanos. E se tudo der certo, em junho do ano que vem vai ter a vacinação em massa. Como você vê isso? Bom, fala você primeiro, depois eu falo. Da vacina essa em especial eu não vi, porque agora eu tô tentando ver jornal só à noite com o resumo do dia. Tô tentando desintoxicar, porque a gente estava loucamente vendo de manhã, na hora do almoço, eu falei, vamos parar. Porque Sim, a gente contamina o nosso café da manhã, contamina o nosso almoço. Então, à noite a gente vê tudo que aconteceu de bom nessa seara e de não tão bom em outras searas, e tem o resumo do que aconteceu. E internet a gente pode ver a qualquer momento, né? Mas eu sim, vi sim. ontem também um teste de pesquisadores nacionais também rápido, e que é a partir do sangue também, ou da saliva, uma coisa menos invasiva do que aquele que a gente não aguenta mais ver na televisão, o das negocinho no Me pescoço, dá na vontade de orelha. espirrar, só de Ai, espirrar, só também de ver. você fez Já me coça o direitinho, nariz. que desespero. É verdade, né? E eu tenho um problema sério com a língua. Eu acho que Eu deve não dar posso nem pôr a ânsia. caneta na boca. Se eu encostar alguma coisa na língua, eu passo mal. Não, eu fico Imagina passando aquele reparando, cotonete na boca inteira, assim, né? eu fico reparando as caras e bocas, e que eu falo, meu Deus, que desespero, né? Então, que façam logo um que só pela saliva já resolve. Mas eu acho assim que ali vai ter que ter uma grande mudança. É uma questão que eu também sempre penso parecida, e eu acho que dá para pôr no mesmo caldo de turismo com um quê de religioso, né? Porque são locais que acomodam muitos volumes. Para você ter uma ideia,
eu puxei um dado aqui em alguma dos meus tópicos de visitantes antes da pandemia, eram mais de 30 mil visitantes por ano, distribuídos no ano. Uhum. Numa festa do Ano Novo Chinês, você sente a quantidade de gente no mesmo espaço ao mesmo tempo. E são 10 mil metros quadrados de área construída e 150 mil metros quadrados de área como um todo. E mesmo assim, você sente essa aglomeração. Então, eu acho que as coisas todas que estão sendo listadas, a máscara, a higienização com sabonete, água e sabão, o gel na bolsa, tanto em álcool líquido quanto em gel, o distanciamento. Eu acho que o maior desafio é a colaboração das pessoas em todos esses aspectos, que tudo isso tem a ver com colaboração. Não é porque estão abrindo as coisas que é para ir correndo fazer fila no shopping, porque não tem vacina ainda. E a transmissão não está controlada. Então, não, né? Compra pela internet, ou se você precisa mesmo Exatamente. sair para comprar para o Dia dos Namorados, faz uma coisa, simplifica, né? Não vai na onda. Então, Uhum. os comerciantes vão me bater, né? Vão me xingar aqui, mas, gente, a saúde nesse momento prevalece. E é um bem Prevalece. pessoal e coletivo. Nunca foi tão coletivo como agora. Então, o Tá não. bom. Fala, Oi. pode falar. Não, eu que estou lendo aqui uma coisa, eu, eu li e respondi para quem tá. Isso Enfim, que é legal da live, né? A gente tá, a é gente a gente interage. mesmo, né? As atrapalhada, tudo é a gente mesmo. Tá bom? Eu falei, como já Cris, são 4h15, eu falei, falou, tá bom, parei, né? Porque se não, não. deixar, eu vou Eu ficar só, aqui ó, falando. aproveitando que eu te interrompi aí, desculpa. A Rosângela, lá de Nova York, ela é receptiva, de brasileiros em Nova York. E ela Ah, está dizendo aqui que ela também gostaria de propor a alguém fazer uma live com você. Agora, ela só não não falou sei se é quem. comigo ou com você. Provavelmente é com você, Cristiana. Depois ela vai entrar em contato. Rô, se estiver por aí ainda, depois você me manda via WhatsApp aí, detalhado aí o que você pensa, que a gente conversa, tá bom? Vai ser um prazer. Bom, Se for comigo ou com o Marco, vai ser ótimo, com certeza. exatamente. Tá, a letra também está falando aqui, as pessoas precisam se Sim, reeducar, né? educação, comprometimento com a causa e colaboração. O grande desafio é o serhumano.com e a adesão ou a não adesão aos procedimentos possíveis para o momento presente, enquanto não tem vacina e não tem coquetel de remédios para tratar e não morrer de Covid. É Então, assim, verdade. o desafio perpassa por isso. Eu tô achando muito louco o que está acontecendo aqui e lá, porque eu vejo a França abrir sem nenhuma barreira sanitária, voltando como se fosse antes da pandemia. E eu acho Sim, que isso vai ter resultados, e eu não vejo no horizonte a curto prazo que sejam só positivos. Então, eu acho que é de novo o caminho do meio para falar de budismo. Nem tanto a mar, nem uhum, tanto a terra. Nem ficar eternamente ou em isolamento social ou em lockdown, que eu esperava que tivéssemos, não rolou por enquanto. E nem liberou geral, agora já está resolvido, não tem mais ninguém contaminado. A partir do momento que você abre sua fronteira dentro do seu próprio país, do seu próprio estado, um elemento que entra contaminado, você já desencadeou de novo. Então, não pode descuidar. exatamente. Olha, a Lica está falando aqui, vamos todos ter que reaprender a conviver um com os Uns com os outros. outros. Exatamente, Lica. E nós, latinos, né, sul-americanos, que somos de abraçar, de beijar, de dar mão, de abraçar, andar abraçado. Eu faço isso com muitos dos meus passageiros, né? Eles são mais abertos, uns são mais retraídos, outros são mais abertos, e a gente adora estar sempre junto, e pega no braço, e anda de um braço dado e tal. Isso a gente vai ter que mudar, vai criar um novo protocolo, né? Inclusive, o que os motoristas dizem que é cortesia, a gente ficar na porta do ônibus, que na verdade não é cortesia, É, é um procedimento técnico, eu de sempre explico isso segurança. depois no ônibus, é um procedimento técnico de segurança, a gente vai ter que rever, né? Porque não vai poder ficar pegando tanto. E acho que essa vai ser a maior dificuldade nossa. Além do que, nós vamos ter que reduzir os grupos também, né? Sim, com certeza grupos menores, o que isso eu não acho ruim, não. Acho que vai ser qualitativo a gente Uhum, desacelerar o turismo de massa. Eu acho que vai ser uhum, positivo ter que entrar nesses termos.
Eu acho que na prática, para a gente, o mais difícil não é a higienização. As pessoas vão ter que usar máscara, ponto. Isso não está em discussão. Álcool vai ser um fator presente, seja de quem está Sim. conduzindo, ou seja de cada um ter o seu individual, mas vai ter de usos coletivos sem toque, sem contato, que é no ônibus, que é o spray, e cada um com seu gel na sua bolsinha, né? E mais máscaras na bolsa também, porque vai passar o dia inteiro fora, ou vai num Sim, período lá da sim, noite, nem importantíssimo. vai respirar, vai umedecer, então 2, 3 máscaras ou 4 aí na bolsa para poder trocar. E eu acho que o desafio principal numa caminhada com um grupo de 10 pessoas que seja, vamos trabalhar com 10 pessoas, vai. Os 2 metros de distância. Estava pensando ontem, como é que eu falo do Marco Zero na cidade de São Paulo, onde cada um tem que estar a 2 metros de distância entre si e do atrativo? Tele- Não, O, mesmo o assim, né? microfone no último Para volume, né? Para a praça inteira escutar. Mas para apreciação visual, né, e das curiosidades Sim, que estão inseridas ali. Então, mas nesse ponto, o Templo Zulai tem uma vantagem competitiva, porque ele é um espaço mais aberto do que fechado. E na sala de certo, cerimônia, você controla o acesso. Já é controlado, por questão de quantidade, vai reduzir a quantidade e vai fechar num número menor de pessoas ali dentro, numa cerimônia ao mesmo tempo. Então, acho que ali eles exatamente. vão se sair relativamente bem nesse contexto, mas vão ter que controlar fluxo de entrada. Ó, a Isa Carvalho falou uma coisa bem legal aqui. Ela falou: concordo, grupos menores, maior experiência, menos é Menos mais. é mais. É mais Exatamente. qualitativo, né? Vai ser mais qualitativo. A gente Certo. consegue até interagir de uma forma diferente quando você tem menos pessoas, as pessoas acabam participando, mas vira quase um grupo como se estivesse entre amigos. Às vezes você até Tá consegue certo. desenvolver, tem uma sintonia boa. Marco, eu Deixa não eu só queria dar um. deixar de Deixa eu falar só uma rapidinho. curiosidade. Diga. Um oi para o Fernando Nunão, que está aqui, Olá. músico, excelente saxofonista, baterista e Puta, tudo. boa música. Ele toca em todas as posições. É, tem uma Gosto de banda saber. atualmente chamada Abduzidos do Iê, 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 que é muito Legal. legal. Obrigado, Fernando. A Rosângela Nova York perdeu a conexão. Rô, depois você me fala melhor essa história aí de fazer uma outra live sobre isso, tá? Fico aguardando aí. Bom, vamos lá, rapidinho, 5 minutos para você Sim. falar isso, 5 minutos. Bom, só 2 dados e curiosidades para não perder o time aí. São 500 milhões de budistas no mundo atualmente, Hum, 245 mil no Brasil, a maior parte desses 500 milhões mundiais no Oriente. Uma coisa que eu não queria deixar de falar sobre o budismo é que ele é considerado tanto uma filosofia de vida como uma religião, para alguns uma coisa, para outros outras, ou como eu acredito, as duas coisas, tem componente para as duas coisas. Como eu tinha comentado, em 2020 são já quase 3 décadas, 28 anos de presença no Brasil. Mas o que é muito interessante também são os principais símbolos do budismo, que eu vou citar hum. 3 aqui, 2, 3 bem rapidamente, e uma mensagem de fechamento da mensagem principal. Vou resumir em menos de 5 minutos o budismo para vocês, Marco. Te Tá, desafio então aí. vai. Então, ó, 3, 2, 1, nuvens. já. Nuvens é um símbolo de impermanência no budismo. Flor de lótus, que nasce na lama e desabrocha, e é linda e perfumada, e lá tem um jardim com flor de lótus. Ela é Uhum. linda e delicada. É. Então, quando formos lá novamente, comigo ou com o Marco, lá no Templo dos Lael, vivo em loco, isso vai acontecer, é só uma questão de tempo, de formato diferente. Nós vamos observar a presença disso lá. E o pátio central, todo o templo, como eu falei, tem simbologias aí. E agora, para fechar, resumindo, o budismo diz respeito a pensar, viajar. Oh, meu Deus, estou pensando em viajar, olha só. Por que será, Me hein? trair pelo pensamento. Você vigiar o seu pensamento, a sua fala e a sua ação. Viver o momento presente, deixe o passado no passado. Agora, mais do que nunca, não adianta sofrer com o futuro que está fora do nosso alcance. As 4 nobres verdades lá da matemática do budismo diz respeito ao sofrer. A gente sofre interna e externamente, se inquieta por conta dos nossos apegos a coisas e pessoas e ninguém vai levar nada, não tem gaveta no caixão, né? Então, Uhum. exercitar o desapego. E como a gente faz isso? E nesses tempos que a gente está vivendo, o pensamento positivo que a gente tinha falado na chamadinha de ontem está diretamente ligado a vigiar o pensamento, a fala e a ação. O que a gente pensa, com relação ao que a gente pensa, o que a gente faz sobre isso e como a gente age. Então,
deixo essa reflexão, agradeço, gratidão, Marco, aí por esse convite, esse bate-papo de um lugar que eu adoro, mas essa é a frase. Budismo resumindo, tirando todas as outras informações anteriores, quem chegou agora, ó, gratidão da live aqui da Isa também, é isso, vigiar o pensamento, a fala e a ação, você está praticando o budismo. Não precisa nem ir num templo, pratica isso para sua vida. É como amar ao próximo, como a ti mesmo. As palavras aí de Jesus é vigie o seu pensamento, a fala e a ação, porque o pensamento tem poder, as palavras também. Também. Tá jóia, então. Foi muito legal. Obrigado, Cris. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade, por nos encantar aí com tanto conhecimento. Daria live para mais algum tempo, né? É verdade. Mas isso é bem coisa de guia de turismo mesmo, né? Vamos falar rapidinho, porque tá passando e já vem outro atrativo, a gente tá dentro do ônibus mostrando tudo, fica meio maluco. Mas isso é um bom exercício para nosso retorno. Muito obrigado mais uma vez, Cris. E a gente vai se falando aí pelo tempo. Ah, sim, rapidinho, fala do seu site, esqueci. Você tem o site... Sim. Eu tenho o site cristianarocha.com.br, tenho o Insta, quem quiser seguir as postagens e saber dos próximos bate-papos. Inclusive, a gente tem um, né, Marco, para falar de turismo na terceira idade, dia 25 de junho, anotem aí. Sim. Show de bola também. E aí, @experimente São Paulo _. E quem quiser apoiar uma campanha, em 7 dias, nós temos uma campanha no Apoia-se. apoia.se/adote um guia de turismo na quarentena. Nós, né? Eu, você, Marco e mais 5 colegas. Lá você fica sabendo do nosso projeto, quem são essas 7 pessoas envolvidas, e é uma proposta aí de colaborativamente. Às vezes você não pode contribuir de um jeito, contribuir de outro, não é só monetário, é monetário também, mas não dá para dar dinheiro, então compartilha, divulga, porque quem possa entrar com dinheiro, entra com dinheiro, quem pode compartilhar a informação já está nos ajudando, né, Marco? Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço aí, muito bem lembrado. A gente vai se falando aí, vamos ver aí o que a gente consegue aí o mais rápido possível voltar ao trabalho, né? Sim. Para vocês que nos assistiram, meu muito obrigado mais uma vez. Lembrando que, apesar da abertura que foi concedida, nós estamos em meio à pandemia. Não vão sair para comprar videogame, para comprar meia, para comprar qualquer tipo de coisa que vocês não precisem. E se tiverem que sair realmente para uma farmácia, alguma coisa assim, usem máscara, tá bom? E a gente quer... Não é férias. Não é férias. E a gente quer todo mundo super bem para passear muito com a gente ainda. Com a gente. Não é? Acompanhe meu Instagram, tem aí na chamada, @guia Marco Godoy. Com as outras lives que já fizemos, damos sugestão de lugares. E acompanhe também lá na Cristiana, no Instagram dela. E dia 25 estaremos 2, só que ela em cima e eu embaixo. Exatamente. E ela me perguntando sobre turismo na terceira idade. Muito obrigado a todos, até uma próxima. Obrigada, Marco. Tchau, beijo, Cris. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, pessoal.